Olá, turma linda! Voltamos então para a revisão da última aula da unidade 2, aula 16.2. Vamos fazer a revisão dos conteúdos, né? Vou trazer conceitos ali principais, os mais importantes que nós abordamos durante a aula. Então, vamos dar início? Muito bem, aula 16.2. Atentos, alunos, sobre os conceitos principais. Nós abordamos aí na aula 16, história da música, né? Falamos então da origem da música, que a música existe desde que existe o homem, né? Seja a música emitida ali por um som de instrumento, batuque, enfim, a música, como a dança, sempre teve teve o objetivo de manifestação cultural, a religião, a deuses, né? Nós observamos isso durante os nossos estudos. Então, estudante, a música já existia desde a pré-história, aí se apresentava como um caráter religioso, ritualístico, né? Agradecimento aos deuses, né? Muitas vezes com o objetivo de pedir, né, proteção, boa caça, boa colheita, entre outros. Falamos então sobre a MPB, música popular brasileira, que surgiu no período colonial brasileiro, a partir de misturas de vários estilos, né? Isso mesmo, entre os séculos 16 e 18. Quais são as misturas, professora? Olha, tanto as cantigas populares, os sons de origem africana, fanfarras militares, músicas religiosas e músicas eruditas europeias, né? Então, a música popular brasileira tem a mistura, né? Tem a fusão de todas essas músicas aqui que apresentei. E também contribuiu neste caldeirão musical as músicas indígenas, né? Típicos dos cantos e sons, como também a música africana. Hoje nós temos o estilo, a maioria dos estilos de música brasileira tem origem também nas músicas europeias e músicas africanas. E a música está relacionada também com a pobreza? Sim, nós observamos que a música é temática de muitos estilos musicais, como os rap, né? Então, a pobreza e a exclusão social são problemas que atingem, né, aos brasileiros, a muitos brasileiros, e são temas de várias canções desde o início do século XX, principalmente pelos raps, os raps. Então, estudante, nós vamos para a atividade de sala, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco da história da música. Sabemos que a música já existe há muito tempo. Em todas as sociedades, civilizações houveram, né? Música, instrumento, e música está relacionada à dança. Então, sempre houveram, né, a tendência da música e dança nas sociedades, somente no período primitivo. Como que nós identificamos? Por meio dos desenhos rupestres, isso mesmo, por meio dos desenhos, assim como no Egito, na Grécia, nós observamos grupos, né, de músicos, por exemplo, pelos desenhos de pessoas com instrumentos musicais, isso mesmo. Então, esses registros possibilitou que hoje possamos, então, ter aí a história da música, como a história da dança, certo? Então, estudante, espero que vocês tenham aprofundado mais um pouco sobre a história da dança, né, como também da música, e que vocês possam fazer aí uma excelente avaliação nessa unidade. Mas antes, vamos fazer as atividades dessa última aula. Vamos lá, então? Vamos lá dar sequência aí a essa última aula da unidade 2, certo? Vamos fazer as atividades, corrigir aí os exercícios que passamos para vocês, para que vocês assimilem melhor o conteúdo e depois, né, que vocês estejam preparados para fazer a avaliação da unidade 2, para concluir aí o componente de arte com sucesso. Então, vamos às atividades. Vamos à correção das atividades de sala. Questão 1. Vou fazer a leitura aqui da pergunta para vocês acompanharem. O trecho da música Lágrima do Sul, Clube da Esquina, de 1985,
Nilton Nascimento e Marco Antônio Guimarães foi uma homenagem a Winnie e Nelson Mandela. Aqui está o trecho da música, ó. Reviver tudo que sofreu, porto de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza para teus orixás. A segunda texto aqui, ó. Guarda o toque do tambor para saudar tua beleza na volta da razão. Pele negra, quente e meiga, teu corpo e o suor para a dança da alegria. Desculpa. Então são trechos de músicas feitos por Nilton Nascimento e Marco Antônio. Vamos ver a pergunta da questão. A canção Lágrima do Sul é exemplo de paisagem sonora urbana. Por quê? Analise as asserções a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. A linguagem é melodiosa e sem crítica social? A letra é suave e melodiosa? A letra é um combate ao racismo e exalta a força africana? A canção é uma apologia ao racismo? O tema da canção é a violência urbana e exclusão social? Vamos, então, ver qual é a resposta. As duas primeiras falsas, verdadeiro e falso e falso. Então, aquelas canções, né? Ou seja, a canção Lágrima do Sul, exemplo de paisagem sonora urbana, porque a letra é um combate ao racismo e exalta a força africana. E as outras estão, né, erradas, né? Conceitos errados. Espero que vocês tenham acertado essa questão. Então vamos à questão de número 2. A letra da canção Inútil, do cantor Roger, banda Ultrajes a Rigor, denuncia através de gravíssimo erros de português, concordância verbal, o descompromisso ao falar, escrever nosso idioma cada vez maior e atual. Veja um trecho da letra. Inútil, a gente somos inútil, a gente faz música e não consegue gravar, a gente escreve livro e não consegue publicar, a gente escreve peça e não consegue encenar, a gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil, a gente somos inútil. Então, uma letra de música que apresenta erros, né, de concordância verbal. Então, vamos ver qual é a pergunta em relação a esta letra de música. As alternativas a seguir apresentam visões do Brasil segundo a letra da canção. Marque a alternativa correta. Então, estudante, temos quatro asserções em relação àquela letra de música. Ela apresenta, né, erro de concordância verbal. Segundo a letra da canção, nós temos um país com grande índice de analfabetismo, um país cheio de corrupção e desvio de verbas, um país que não fala corretamente sua língua nem conclui projetos, um país marcado pela desigualdade, tanto interna quanto em relação à ordem internacional. Já vamos direto à resposta. Apenas 3. Um país que não fala corretamente sua língua nem conclui projetos. A resposta está dizendo isso. Porém, nós sabemos que essa reflexão, né, essa asserção aí, não quer dizer que nem todo mundo fala, né, corretamente. Um país que não fala corretamente sua língua nem conclui projetos. Então, estudante, nós sabemos que o fato de cada região ter uma forma de falar, então não podemos dizer que há a língua correta. Qual é a língua mais correta? Não podemos dizer. O nordestino, ele tem uma forma de se expressar, de se comunicar, né? A sua fala, a sua linguagem diferenciada é o mesmo português, porém há uma linguagem diferente, variação linguística diferente das pessoas do sul, do norte, do nordeste. Então há muita variação linguística no Brasil. Então, no que diz respeito à concordância verbal, sim, cometemos muitos erros, certo? Podemos até cometer esses erros, porém não podemos escrever errado, né? Então temos que ter a preocupação de escrever corretamente. Mas falar errado, é claro, não de forma tão gritante, todos nós falamos, não é verdade? Então o que nós não podemos ter é preconceito linguístico,
que é não aceitar a linguagem do outro, a variação linguística das diversas regiões do Brasil. Na verdade, então a gente precisa respeitar, porque é algo cultural. A língua é algo cultural. Se eu, sendo brasileira, mesmo nascendo, né, sendo bebê aqui no Brasil e ir para os Estados Unidos, bebê, provavelmente a língua que eu vou aprender é o inglês. Então, a língua é algo cultural, certo? Então, trago essa reflexão. Cuidado com o preconceito linguístico. Podemos falar errado? Podemos, não podemos escrever. Temos que evitar de falar errado. Buscar falar a concordância verbal, buscar o máximo possível do correto, não é verdade? Então, vamos lá, só uma observação nesse sentido. Vamos seguir aqui com as questões, vamos para a próxima questão. Então, está correto apenas A, né, que é 3. Vamos a uma questão do Enem 2014, vou fazer a leitura para vocês. No Brasil, a origem do funk e do hip hop remonta aos anos de 1970, quando houve, né, a proliferação dos chamados bailes black, nas periferias de grandes centros urbanos. Embalados pelo black music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer, antes inexistente. Em cidades como no Rio de Janeiro, São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes, onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados. Então, uma moda, né, que surgiu aí desde 1970, com o estilo do funk e do hip hop, os bailes black. No Rio de Janeiro ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e lançando disco equipe com as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. A pergunta é: a presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de... Aí vamos ver qual é a resposta correta em relação a essa pergunta. Vamos direto aqui. Uma forma de afirmação de identidade dos jovens que praticam, certo? Então, a presença da cultura hip hop, somente o aumento ali dos bailes, funk, né, dos rap, enfim, caracteriza-se como uma forma de afirmação da identidade de jovens, principalmente de jovens afros, no brasileiro. Então, essa é a resposta correta. Então, precisa ler as outras porque estão incorretas. Por exemplo, a reprodução da cultura musical norte-americana? Não. Lazer gerado pela diversidade de práticas? Não. Artística das periferias urbanas? Essa questão aqui poderia induzir ao erro, né? Porque o texto está falando de alguma coisa sobre isso. Diversão, de lazer, entretenimento inventada pela indústria fonográfica? Não. Subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes? Veja que são questões que poderiam nos levar ao erro, porém a letra B que está correta. Questão 4. Quais os fatores que contribuíram para as mudanças na música brasileira nos últimos anos? Quais os fatores? O padrão de resposta: o aumento da violência, o fim da censura, os avanços da tecnologia, a chegada do movimento hip hop no Brasil são alguns dos fatores, né, que levou à mudança, né, dos estilos musicais no Brasil. E ainda temas sociais, como a exclusão social, o racismo, desigualdade, violência urbana, são abordados nas canções de forma direta, como não se havia antes. Olha que interessante, né? Então, estudante, uma dica aí importante para vocês perceberem as mudanças de estilos, né? Você sabe que os estilos, tanto de dança, de música, vão mudando de tempo em tempo, né? O período moderno, o contemporâneo está sempre mudando, sempre novos estilos vão surgindo. E na música, como que houve esses rompimentos com os estilos clássicos, os estilos anteriores? Foram as temáticas, né? Também a entrada do hip hop no Brasil, vindo, né, do norte-americano, da cultura norte-americana, e também a pobreza, a violência, os temas, né, abordados pelos os artistas, né, pelos os compositores,
também a tecnologia. Sabemos que há muitas músicas, tanto de instrumentos musicais, como também músicas eletrônicas. Então, com a tecnologia, também foi ocorrendo muitas mudanças nos estilos de música, certo? Então, que vocês tenham, né, em mente esses fatores aí que levaram à mudança, né, da sonoridade, dos estilos musicais no Brasil. Porém, nós temos uma diversidade de música e dança, né? Como forró, boi-bumbá, samba, são tantos estilos, não consigo nem falar todos, nem lembrar de todos aqui. Mas o mais comum, apreciado pelos jovens, é o rock, o hip hop, o rap, enfim, eles gostam muito do forró, universitário, esses estilos aí que vão surgindo, tudo bem? Então vamos ver qual é o nosso material complementar? Vamos dar uma olhada aqui na tela. O material complementar é sobre sugestão de música de protesto. Então vocês podem encontrar nesse site, um site que nós visitamos muito para fazer pesquisa dos temas de arte, né, para vocês. Então vocês vão encontrar música de temática de protesto, tá? Música de protesto. Então, estudante, espero que vocês tenham gostado das atividades, certo? Foram atividades aí um pouquinho mais complexas, né, sobre música, porém são questões que também é abordado pelo Enem, tá? Tema de música, como música, dança, enfim, arte contemporânea, música e dança contemporânea. Por isso que nós já trouxemos os temas aí para vocês já irem tendo essa base inicial. Então, foi muito bom estar com vocês durante essa unidade 1, unidade 2. Espero que vocês tenham sucesso ainda. Vamos fazer uma revisão geral para vocês se prepararem melhor para a avaliação. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.